Bem-vindo à aula 2 do curso As Doutrinas da Graça. Na aula 1 nós falamos sobre a salvação como uma obra prioritariamente divina, com grandes implicações, é verdade, para o homem que deve responder ao chamado de Deus com arrependimento e fé. Deve entender seus pecados, deve reconhecer sua culpa e se refugiar em Jesus Cristo. E então perceberá que só fez isso porque o Senhor veio buscá-lo e veio salvá-lo. Nessas duas primeiras aulas, nós estamos abordando os primeiros 5 capítulos desse material de introdução às doutrinas da graça. Portanto, eu espero que você possa já ter lido, ou que possa ler, pelo menos, esses capítulos, onde esses assuntos são tratados de uma maneira mais detalhada. Contudo, aqui, nós tentamos nos focar em aspectos que ajudem a gravar melhor o assunto e também que expandam a discussão, porque esse assunto, como eu disse, é importante não apenas para quem está começando a vida cristã, como também para quem já está nela há muito tempo. Porque muitas vezes nós, infelizmente, ao longo do caminho, acumulamos muitos entulhos sobre a nossa fé. Ela se torna como uma fonte que foi poluída. Então é preciso filtrar outra vez. É preciso remover os acréscimos humanos para que a verdadeira fé possa outra vez, como uma água límpida, fluir através das nossas vidas. E nesta aula de hoje, nós queremos falar especificamente sobre certeza. Certeza da salvação. Certeza da fé. Parece até estranho que algumas pessoas falam de fé, mas sem certeza. Ou seja, quando elas dizem que creem, elas dizem que, mesmo assim, elas não têm certeza se elas estarão salvas lá no fim de tudo. E o motivo desta dúvida é que, frequentemente, as pessoas consideram que, prioritariamente, depende delas mesmas a permanência na fé. Nós não negamos que Deus exige de nós perseverança. Contudo, nós também afirmamos que o mesmo Deus que exige perseverança nos capacita a perseverar. É estranho que alguém possa pensar em termos de fé como dúvida. Afinal, fé é certeza. Fé e dúvida não são coisas que se coadunam. Uma exclui a outra. Nós somos chamados a crer que o Senhor é poderoso para nos salvar. Que a salvação pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, Ele nos salvará. É a plena certeza, é a plena confiança. A fé reformada sabe, ensinou ao longo da história, que existem certos níveis de certeza. Nem todas as pessoas terão a mesma certeza inabalável, a mesma certeza que eles chamavam, especialmente aqueles que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, lá no século XVII, a infalível certeza da fé. Mas um dos objetivos da teologia é justamente ajudar os crentes a obter esta infalível certeza da fé. Essa certeza absoluta de que se morresse agora ou a qualquer momento, estaria com Deus. E que naquele dia bendito entraria pelas portas do reino eterno após a ressurreição, sem a mínima possibilidade de ficar de fora. O papel principal da teologia é ajudar a fé a se compreender, é ajudar a fé a entender cada vez mais o quanto ela é convicção, o quanto ela é certeza. É nossa convicção, como reformados, que a Escritura garante a nossa salvação, uma vez que nós cremos. Portanto, nós podemos ter plena certeza, plena convicção. Um dos textos que nós estudamos no livro
É aquele em que João relata o chamado de Nicodemos, aquele líder religioso, ao qual Jesus disse que ele precisava nascer de novo, e que se ele não nascesse de novo, não poderia ver o reino dos céus. Portanto, conversão é descrito em termos de um novo nascimento. Quem nasceu de novo experimenta uma nova vida. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito do ser nova criatura impossibilita a ideia de que alguém possa voltar a ser velha criatura. Jesus disse que nós devíamos nascer de novo, mas não disse que morreríamos de novo. Se alguém nasceu de novo, significa que ele foi recebido como filho de Deus. Quem recebe a Jesus, recebe também o poder de se tornar filho de Deus. Uma vez que você foi feito filho, você será filho até o fim. Filiação não é coisa que se perde. A teologia de muitos funciona mais ou menos assim. Hoje eu sou filho de Deus, mas amanhã eu peco. Então deixo de ser filho de Deus, porque perdi a salvação. Sou o que então? O filho do diabo? Mas depois da manhã me arrependo outra vez. Então volto a ser um filho de Deus. Mas semana que vem e assim por diante vai. Ou seja, como se nós o tempo todo mudássemos de casa. Um dia na casa de Deus, outro na casa do diabo. Um dia na casa de Deus, outro no diabo. Isso não é um ensino consistente com a palavra de Deus. Isso não é um ensino que faz justiça à obra perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra que Ele realizou por nós é totalmente perfeita. Nesse estudo, o que eu quero é que você olhe outra vez para a obra que Jesus Cristo fez por você. E encontre, na certeza desta obra, na confiabilidade desta obra, a certeza absoluta de que a sua salvação não pode ser perdida. Encontre desta maneira a infalível certeza da fé, o grau máximo que é possível para um crente nesta vida. Vamos aos textos. Vamos analisar algumas passagens bíblicas hoje. Eu quero começar descrevendo aquilo que o próprio Jesus disse aos judeus no capítulo 6. É o capítulo 6 do Evangelho de João. O verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Você percebe o tom das palavras de Cristo? Jamais. Jamais. Ele não está deixando dúvida, possibilidade, não é mera possibilidade, é certeza. Quem vem a mim. E quem é que vem a mim? Lembra da aula anterior? Aquele que ele chama. Aquele que ele veio primeiro buscar e salvar. Ele chama, a pessoa vai até ele. Quem vem a mim, jamais terá fome. O que crê em mim, até porque são duas coisas sinônimas, vir e crer. Quem vem a mim, jamais terá sede. Mas infelizmente Jesus percebia que muitos dos que estavam em volta dele não criam de fato nele. Estavam ali por causa dos sinais, dos milagres. Por causa do pão físico, aquele pão que Jesus multiplicou um pouquinho antes. Mas note que o que Jesus quer dizer é que o que importa é o pão espiritual. O pão físico é muito pouco. Nós precisamos do pão espiritual. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Muitos estavam ali, viam a Jesus, mas não criam nele. Então, a explicação de Cristo é bastante simples. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Note que nós temos dois ensinos importantíssimos aqui. O primeiro é que somente, aqui ainda está falando genérico, todo aquele, mas daqui a pouco ele vai explicar melhor isso. Eu já estou antecipando, portanto, essa explicação seguinte. A primeira verdade, portanto, é que todo e somente aquele
que o Pai dá para Jesus. Somente esse pode vir a Jesus. Então lembre de Zaqueu outra vez. Ele estava naquela árvore naquele dia. Por que ele estava lá? Porque ele era um dos filhos de Abraão. Porque ele era um dos, não descendentes sanguíneos meramente, tinha milhares de filhos de Abraão nesse sentido ali, naquela rua e talvez até naquela mesma árvore. Mas um era filho de Abraão no sentido da promessa, da eleição. A esse o Senhor disse: desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Então, aquele que o Pai dá a Cristo, aquele que o Pai coloca na sua descendência, aquele que o Pai diz: esse aqui também é seu filho, esse aqui também pertence a você. Esse, Jesus diz, virá a mim. E se veio, não tem volta. E se veio, não tem volta. O que vem a mim, de modo nenhum, eu o mando de volta. Eu o lanço fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, Jesus disse. E qual é essa vontade? Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que que vier até o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, portanto, se alguém disser que uma pessoa vai a Jesus, crê em Jesus e se perde depois, essa pessoa está atribuindo incompetência ao Filho de Deus, incapacidade de fazer aquilo que ele próprio disse que faria. Ele disse isso: a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Se o Senhor puder perder um dos seus, isso provaria uma total impossibilidade, que seria uma incompetência divina de manter sua palavra. Só se ele não tivesse poder para isso, o que é totalmente impossível e beira a blasfêmia. Portanto, duas verdades estão muito claras nesta passagem. A primeira é que ninguém vai até Jesus a menos que o Pai conceda. A segunda é que, se uma vez que isso é feito, uma vez que alguém vai até Jesus, não tem volta. Não pode ser perdido. Note que, na sequência, Jesus reafirma, no verso 44, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, aqui as duas verdades estão claras, cristalinas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas se veio, se o Pai o trouxe, eu o ressuscitarei no último dia. Não há chance de acontecer só metade desse versículo. Ou ele acontece inteiro, ou ele não acontece de forma alguma. E se ele não acontece de forma alguma, é porque o Pai não trouxe tal pessoa a Jesus. Se o Pai trouxe essa pessoa a Jesus, ela será ressuscitada no último dia. Portanto, ela não pode perder a sua salvação. Se ela pudesse perder a sua salvação, significaria que o Senhor Jesus falhou com a sua palavra. Continuando no capítulo, ainda em João, né? Nós estamos no 6, agora a gente vai lá para o 10 e vemos que o assunto continua o mesmo. A discussão ainda é esta, mas agora Jesus assumiu um discurso de ovelhas, falando que ele é o bom pastor, disse que ele dá a vida pelas suas ovelhas, disse que ele conhece as suas ovelhas, e mais uma vez disse que tinham muitos ali que não eram suas ovelhas. Essa lógica sempre permanece. Algumas pessoas estão perto de Jesus, mas não são ovelhas dele. Não o conhecem de verdade. Não é que elas perdem a salvação, elas nunca a tiveram. Você não pode perder o que você nunca teve. Mas uma vez que você recebeu a salvação, recebeu a vida eterna,
você não pode perdê-la. No verso 26, Jesus diz: mas vós, aquele grupo lá que estava questionando as palavras dele, vós não credes. E qual é a explicação? A explicação é: porque não sois das minhas ovelhas. Não é invertido. Tem gente que inverte essa explicação. Não é porque é uma consequência, é uma causa. Não ser das ovelhas de Jesus não é uma consequência do não crer. É a causa do não crer. É isso que ele está dizendo. Sabe por que é que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Este é o motivo. Porque o Pai não trouxe vocês. Mas todo aquele que o Pai traz não pode se perder. Eu não mandarei embora. Eu não descartarei. Eu não desprezarei. A vontade do meu Pai é que eu guarde essa pessoa até o fim e o ressuscite no último dia. Olha o verso 27. As minhas ovelhas, ou seja, vocês não são, ele falou para aquele grupo, mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Zaqueu, desce, hoje me convém ficar em tua casa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, né? Zaqueu, eu as conheço, e elas me seguem. E Zaqueu desceu com toda alegria e o recebeu. Eu lhes dou a vida eterna. Não é uma vida provisória, Jesus está dizendo. O que nós recebemos no ato de crer não é uma vida provisória, é uma vida eterna. Pedro descreveu essa vida, ele disse que ela é uma espécie de uma semente, né? Nós fomos regenerados, Pedro fala, não de semente corruptível, que pode morrer, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna. Ou seja, foi a palavra eterna de Deus que implantou dentro de nós a vida eterna, quando cremos. Se essa vida não for eterna, a palavra de Deus também não é. É a mesma ideia aqui do texto de João. Se eu puder me perder, é porque o Senhor não foi competente para me guardar. Isso é absolutamente absurdo. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Não tem chance de perecer. Outra vez o jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. É a mão poderosa de Jesus Cristo que segura, que guarda, que protege, que reserva a sua ovelha. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, ou seja, a autoridade de fazer isso. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Veja, não só a minha mão, a do meu Pai também está dizendo. Tem duas mãos poderosas aí, segurando uma única ovelha. A minha e a do Pai. Se uma ovelha de Jesus puder ser perdida, significa que nem Jesus, nem o Pai tiveram poder suficiente de guardar. Você acha isso possível? Você acha isso plausível? Isso é absolutamente implausível, impossível, absurdo. Por isso nós podemos confiar, ter essa plena certeza da salvação. Talvez você pergunte, tá, mas como é que ficam os meus pecados? Como é que ficam os meus erros? Eles serão perdoados e diminuídos, minimizados na sua vida e na minha. O processo de santificação garante isso. Só que nós não somos salvos pela santificação. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. A santificação é o resultado natural da graça que nos santifica. Somos santificados também pela fé e pela graça. Sim, ela acontecerá, a santificação, necessariamente. Mas não como uma obra humana, não como um esforço humano, não como um pagamento humano, não como uma devolução humana a Deus. E sim,
como um ato do investimento da graça de Deus em nossas vidas. O sentido é mais ou menos esse aqui, que Paulo trabalha em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ele diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Portanto, fala em começo e fala em completar. O começo é a conversão. É o momento em que fomos salvos pela graça mediante a fé. Esse é o começo da obra de Deus em nossas vidas. É uma obra que Ele não vai largar no meio, que Ele não vai abandonar, mas que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, nós somos ainda obras incompletas, imperfeitas. É por isso que ainda falhamos, ainda pecamos. E tantas vezes não correspondemos corretamente à obra de Deus. Por isso Ele nos chama de ovelhas. Ovelhas precisam de cajado muitas vezes. Ovelhas têm a tendência de ir por lugares impróprios. Mas é o pastor quem cuida delas. É o pastor quem as guarda e quem as busca se elas estiverem perdidas. Não dá para... Esse pastor não perde uma única ovelha. Seria uma vergonha para Jesus. Ele não poderia ser chamado de um bom pastor se ele pudesse perder uma única ovelha dele. Ele começou uma obra. Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele nos deu uma evidência fortíssima desta salvação. A ela nós temos que nos apegar sempre. O que é? O Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo em nossa vida. Lá em Romanos 8, um texto que eu vou abordar um pedaço dele daqui a pouco, é dito que o Espírito Santo veio habitar em nós e que ele, dentro de nós, clama Abba, Pai. Essa é a primeira evidência da salvação. É a primeira certeza que nós temos. Ela é íntima, ela é subjetiva. Só eu e você podemos saber de nós mesmos, não um do outro, que somos salvos. Porque dentro de nós, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, no fundo do coração, todo eleito sabe que ele é um filho de Deus. E sabe porque ele percebe que não merece ser. Porque ele percebe que não tem direito de ser. Que não fez nada para merecer ser isto. Mas que recebeu tudo isto pela graça. Ele se sente tão indigno desta grandeza, desse modo grandioso como ele foi tratado pela graça de Deus, que faz com que ele chore e sorria ao mesmo tempo. Cheio de tristeza pelos seus próprios erros, cheio de alegria pelo perdão inefável da graça de Deus. O Espírito Santo funciona também, o apóstolo Paulo diz, como um selo. E aqui no finzinho do capítulo 1, ou melhor, nos versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios, nós temos aqui um resuminho de toda essa questão, de como funciona a salvação, do início ao fim. Diz que funciona assim, olha, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, sempre funciona dessa maneira, tem que ouvir a pregação, tem que ouvir o chamado de Deus, o evangelho da vossa salvação, tem que ouvir a pregação do evangelho, a pregação da obra realizada por Jesus Cristo para nos salvar, que tem a ver com a sua vida de obediência perfeita à lei de Deus, que tem a ver com a sua morte em nosso lugar na cruz de Cristo, o justo pelos injustos, aquele que carregou os nossos pecados sobre o madeiro, aquele que foi maldito em nosso lugar, porque maldito é todo aquele que for pendurado num madeiro. Aí está o conteúdo do Evangelho. Você merece ser condenado à morte eterna, mas não será, porque outro, muito mais digno do que você, tomou o seu lugar, pagou a sua dívida, foi sacrificado por você. Essa mensagem tem que ser ouvida.
Essa mensagem tem que ser entendida. O texto diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele que? No evangelho, também crido. Fé. Crer na mensagem. Crer que o que Cristo fez na cruz é suficiente para a nossa salvação. E não só suficiente, mas plenamente eficaz, plenamente eficiente. De fato, Cristo pagou as nossas dívidas. Não pagou uma dívida genérica, que pode ser para todo mundo ou para ninguém. Pagou especificamente a sua dívida. O valor lá é exato. A sua dívida tem um valor exato, exorbitante, impossível de ser pago por você mesmo. Mas é um valor exato. O Senhor Jesus pagou exatamente o valor da sua dívida. Quando você crê nisso, então você recebe um selo, ele diz. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é um penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Percebe o que o Espírito Santo é em nós? Um selo, ele diz, e um penhor. Duas metáforas para ilustrar plena segurança, perfeita segurança. Um selo quer dizer uma marca de posse, uma marca de propriedade, uma marca que impõe segurança inviolável. Sou uma ovelha de Cristo, portanto, sua mão me guarda, sua mão me segura, ninguém pode me arrebatar, eu sou propriedade dele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. O selo do Espírito Santo em nós é uma marca, é uma garantia de que o conteúdo dentro desta caixa é inviolável, é imperecível, não pode ser perdido. Se não bastasse, ele ainda acrescenta penhor, que é um pagamento antecipado, uma garantia dada, uma garantia de que depois será feito o pagamento final. A ideia parece ser a seguinte: na conversão nós recebemos o Espírito Santo como uma garantia de que ressuscitaremos fisicamente. Porque nós ressuscitamos espiritualmente na conversão. Por isso que ela é chamada de novo nascimento. Nascer de novo significa ressuscitar espiritualmente. Estava morto nos delitos e pecados. Não tinha como viver por si mesmo. Estava morto. Mas ele vos deu vida. Se ele vos deu vida, agora então você tem vida. Espiritualmente recebeu nova vida. Uma vida eterna. Uma vida incorruptível. Nesse exato momento, esta vida é a garantia plena de que ela não pode ser perdida pelo Espírito Santo. Ou seja, ele é o penhor de que você foi ressuscitado espiritualmente e o penhor de que você será ressuscitado fisicamente. Por isso Jesus disse: e eu o ressuscitarei no último dia. O que vem a mim está selado. O penhor foi dado. Não tem como perder. Eu o ressuscitarei no último dia. Nós recebemos o penhor da herança até o resgate da sua propriedade. O resgate é o dia da ressurreição, o dia em que ele voltará para nos levar ao seu reino eterno, ao novo céu e à nova terra, em louvor da sua glória. A presença do Espírito Santo na nossa vida significa plena certeza, plena garantia. Em Romanos 5:8, nós encontramos mais uma razão para ter certeza, mais uma razão para crer que a nossa salvação é imperdível. Paulo está falando sobre a prova do amor de Deus. Ele diz que a grande prova de que Deus nos ama é o fato, veja, é um fato, de ter Cristo morrido por nós
sendo nós ainda pecadores. A prova está lá no passado. É uma prova factual. É um fato consumado. É um fato concretizado. O Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o que ele quer dizer? Por que vem o verso 9 em seguida falando logo muito mais? Veja essa ideia. Se aquilo já foi extraordinário, tremendo, logo muito mais o que eu quero dizer para vocês agora. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O argumento de Paulo é o seguinte: se Deus já fez a parte mais difícil, você acha que ele não vai fazer a mais fácil? Qual foi a parte mais difícil da história? Entregar o próprio filho dele para morrer na cruz. Esse pastor não veio salvar assim de forma superficial, ele teve que morrer pela ovelha. Eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele teve que morrer por elas. Essa morte de Cristo é o fato, é a prova factual do amor de Deus. Deus fez a parte mais difícil. Por que não faria a mais fácil? Agora que eu já estou justificado, agora que eu já estou perdoado, ele me abandonaria? Ele me perderia? Ele deixaria que eu me perdesse? É claro que não. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais agora, olha outra vez, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se já fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, imagine que agora que ele está vivo, a sua ressurreição é a plena certeza de que ele continuará nos guardando, continuará nos levando a salvos até o seu reino celestial. Certeza, fé é certeza, fé é convicção. Fé não combina com dúvida. Nós não precisamos duvidar da nossa salvação. E ao fazermos isso, não estamos sendo orgulhosos, muito pelo contrário, estamos sendo absolutamente humildes, porque reconhecemos que nós nunca poderíamos nos salvar, muito menos nos garantir salvos. Mas reconhecemos que o poder de Deus pode fazer isso, que o amor de Deus garante isto, que o Senhor viveu, morreu, ressuscitou para isto. Ele não é um pastor incompetente, ele não é um pastor que perde ovelhas. O Senhor Jesus não perderá uma única ovelha dele. Nos guardará, nos levará a salvo para o seu reino celestial. Nada poderá nos separar desse pastor. Paulo pergunta isso no capítulo 8 de Romanos, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele está falando da eleição de Deus, o fato de que Deus nos amou, nos escolheu, nos destinou, nos salvou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus decidiu nos salvar, o assunto aqui é salvação, meus irmãos. Se Deus decidiu nos salvar, quem vai fazer com que nos percamos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra vez, se ele fez a parte mais difícil, se ele fez a parte mais dura, mais sofrida, que foi entregar o próprio filho dele por nós, agora o que nós precisamos para permanecer salvos, os elementos da graça que nós precisamos para continuar salvos, os meios de graça, não nos serão dados. Que tipo de pastor seria esse? Que tipo de Deus seria esse? Que tipo de pastor é aquele que salva a ovelha e depois deixa morrer de fome, não dá a comida necessária, não dá a proteção necessária contra o lobo? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu,
ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Percebe? Paulo coloca mais um fator ainda. Ele diz, olha, como é que você pode pensar que alguém pode condenar você agora? Nem Deus pode te condenar, porque ele já condenou Cristo em seu lugar. Satanás não pode acusar você, nem sequer mais ele pode ir aos céus, ele foi expulso de lá, ele não pode acusar você. Quem está à destra de Deus agora é Jesus. Ele morreu por você, ele ressuscitou por você, e ele está à destra de Deus exatamente agora, garantindo a sua salvação, garantindo que o selo é inviolável, que o penhor é garantido, é absolutamente certo, que ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nenhuma dessas coisas. Não quer dizer que nós não teremos muitas vezes que enfrentá-las, que passar por elas. Certamente teremos. Mas elas não têm o poder de nos afastar do nosso Deus, do amor do Cristo que se deu por nós, que morreu por nós. Por causa desse amor, mesmo enfrentando tribulação, angústia, perseguição, fome, nós continuamos, diz o verso 37, mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ninguém pode nos separar desse amor. Eu estou bem certo, do mesmo jeito que ele falou lá em Filipenses 1:6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Agora ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, ou seja, nem você, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, é possível ter essa plena certeza, essa plena convicção da esperança, essa certeza infalível da fé, através do testemunho interno do Espírito Santo que diz, Abba, Pai. É possível ter essas coisas sem orgulho, sem presunção, sem sentimento de superioridade, porque isso é apenas o fruto do reconhecimento da graça. O fruto da certeza da obra infalível de Deus em nossas vidas. E que a cada dia nós aprendamos a confiar no nosso pastor, aquele que nos guarda, aquele que nos cuida, que usa seu cajado quando precisa também, para que nós não nos afastemos do rebanho. E se acontecer, tenha certeza, se você é uma ovelha do Senhor, Ele vai buscá-la. Mesmo que tenha que deixar 99 lá no aprisco. O Senhor nunca abandona uma ovelha, porque Ele é um bom pastor. Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a este bom pastor. Nós perseveramos sim, não é passivo. Nós exercemos ativamente a nossa fé e confiança no Senhor o tempo todo. Mas o que nós temos que saber é que antes que façamos isso, o Senhor está fazendo isto por nós. O Senhor está garantindo esta salvação plena para as nossas vidas. E então me diga o que você achou disto, ou o que você pensa a respeito disto. Ainda tem dúvidas? Faça sua pergunta. Vá ao fórum. Use o fórum da disciplina para poder conversar sobre isso. Eu estou à sua disposição para ajudá-lo a compreender mais, se for necessário, ou a reforçar ainda mais a sua fé, a sua certeza. Creiamos em Jesus Cristo. Creiamos no nosso pastor. Deus abençoe.